Fala, Doc, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a articulação do joelho e sobre a fossa poplítea aqui no módulo de anatomia topográfica do membro inferior. Meu nome é Rúbia Carolina e eu espero você nessa aula. O que será abordado? Vamos falar um pouquinho sobre a articulação fêmuro-tibial, a articulação fêmuro-patelar, os elementos que estão ali envolvendo essa articulação do joelho, os elementos que são extracapsulares, os intracapsulares e o movimento que os meniscos fazem. Também vamos citar sobre as bolsas sinoviais ali, que estão relacionadas a essa região do membro inferior, os músculos relacionados ao joelho, a rede articular e a vascularização, a articulação tíbio-fibular proximal e a fossa poplítea, os elementos que constituem essa fossa e a importância disso na prática clínica. Antes de mais nada, dá um pause nessa aula, tenta resolver essa questão de anatomia topográfica da USP de Ribeirão Preto e aí no final a gente resolve juntos. Antes de mais nada, vamos começar a contextualizar as coisas. O que é a articulação do joelho? Essa articulação ela é composta por duas articulações. Então a gente tem a articulação fêmuro-tibial e a articulação fêmuro-patelar. Então a gente tem aquele macete, lembra? Geralmente o nome dá a dica de onde ele está. Então, se a gente tem uma articulação entre o fêmur e a tíbia, ou então entre o fêmur e a patela. Para você lembrar características dela, você tem outro macete aqui. Então, se a gente está falando de articulação fêmuro-tibial, a gente vai dar uma ênfase para o bial. Então, você vai lembrar articulação fêmuro-tibial, e aí você não vai esquecer mais que ela é uma articulação do tipo bicondilar e do tipo biaxial. Então, se você lembrar disso, você já lembra que ela é biaxial. Então, se ela é biaxial, ela tem movimentos em dois planos, em dois eixos. No eixo transversal, a gente tem a extensão e a flexão. E se o joelho fletido a 90 graus, a gente tem movimentos no eixo longitudinal, que é a rotação lateral e a rotação medial. Já em relação à articulação fêmuro-patelar, a gente encontra características como uma articulação sinovial celar, superior e inferior, látero-lateral. Então, ela é responsável por movimentos de deslizamento do quadríceps femoral. Vamos dar uma olhada como que funciona isso aqui na prática. Então, a gente consegue ver, ó, ela fazendo esse movimento de deslizamento do quadríceps femoral. Então, quando a gente tem o deslizamento dessa articulação, a gente promove, então, o relaxamento e a contração do músculo quadríceps femoral. A articulação tíbio-fibular proximal, então, é aquela primeira que está mais próximo ao eixo, ela está entre a tíbia e a fíbula. Eu acho que é muito fácil conseguir identificar isso tanto ali na prática, numa prova prática, ou quanto na teoria, porque você sabe. O nome dos elementos da anatomia, ele geralmente está localizado, ou ele está relacionado à região que essa estrutura fica. Então, a gente encontra aqui, ó, a articulação tibio-fibular proximal, ela está entre a tíbia e a fíbula. Ela é do tipo sinovial plana e ela possui também ligamentos anteriores e posteriores da cabeça da fíbula. A principal função é fazer uma descarga dos impactos, sabe? Ela inibe esse impacto de uma maneira que acabe interferindo ali nos movimentos, que acabe interferindo no processo de movimentação do joelho. Os músculos que movem o joelho, então, para a extensão a gente tem quadríceps femoral, músculo tensor da face lata e o músculo articular do joelho. Gente, nesse músculo articular do joelho, tenta lembrar sempre que é músculo articular do joelho. Não faça o erro de colocar só músculo articular, porque aí se você colocar músculo articular e não colocar que é do joelho, você vai errar a questão, tá? Em relação à flexão, a gente tem o músculo sartório, o bíceps femoral, o semitendíneo, o semimembranáceo e o músculo poplíteo. Na rotação medial, a gente tem o PSS, que é poplíteo, semitendíneo e semimembranáceo, é uma sigla que você pode colocar aqui para guardar e lembrar desse macete. E na rotação lateral, o bíceps femoral. Você vai lembrar que quando você vai fazer assim na academia, você está usando o bíceps, né? Então aí você vai lembrar que na lateral, bíceps femoral. Os elementos extracapsulares que estão ali fora da cápsula articular são 7. E os intracapsulares
são os meniscos. Então, a gente tem aqui em extracapsular o retináculo. O retináculo, ele tem dois, né? O medial e o lateral. Então, sempre lembrar do nome e sobrenome. Pensa no Sedex, no correio aí, quando você vai enviar algum documento ou enviar alguma coisa quando você pede alguma coisa aí na internet. Então, geralmente você coloca o nome, o endereço completo. Então, aqui acontece a mesma coisa. Retináculo, retináculo de quem? Patelar, e aí ele pode ser medial ou lateral. Ligamentos, a gente pode ter o ligamento poplíteo, o ligamento colateral ou o ligamento patelar. O ligamento patelar é aquele que é sozinho, então ligamento patelar. Porém, se for o ligamento poplíteo, a gente tem duas opções, ou o oblíquo ou o arqueado. E se for o colateral, também tem duas opções, ligamento colateral ou tibial ou ligamento colateral fibular. Então, aqui a gente consegue perceber o retináculo patelar. Então, aqui a gente tem o tendão do quadríceps femoral, que está inserido aqui na patela. E lateralmente, né, medialmente, a gente tem o retináculo patelar medial e lateralmente, retináculo patelar lateral. Quando você está ali na prova prática ou você está ali durante a prática clínica, como que você vai perceber qual que é qual? Geralmente, né, você lembra que o lateral é do lado da fíbula. Então, tá tudo na lateral, você identifica a fíbula e aí você já consegue lembrar do retináculo patelar lateral. Aqui a gente tem o ligamento patelar, ó. Esse ligamento patelar, ou ele pode ser descrito como um prolongamento do tendão do quadríceps femoral, ou então, se você colocar ligamento patelar só, tá correto também. Aí aqui a gente tem a fíbula, a tíbia e o músculo do quadríceps femoral. Então, lembrar desse macete, retináculo patelar lateral, e aí a gente lembra que está do lado da fíbula. Então, sempre tem esses macetes para você não esquecer ali na hora da prova. Pausa a tela, Doc, tenta identificar quem são essas estruturas que estão enumeradas aqui. Então, a gente está numa vista posterior, e aí uma dica que eu te dou é sempre procurar o tendão do músculo semimembranoso. Conseguiu encontrar ele? Então, aí a gente vai localizar as estruturas que estão lateralmente. Então, do lado, por questão lógica, você já consegue identificar quem está na lateral, provavelmente é o ligamento colateral, e aí fica mais fácil, você só tem que saber se ele é colateral tibial ou se ele é o fibular. Então, se está do lado da fíbula, identificou a fíbula aqui, ligamento colateral fibular. Se está do outro lado, ligamento colateral tibial. A gente tem aqui o ligamento poplíteo, então esse ligamento poplíteo, ele pode ser dois, lembra? Tem duas opções, qual que você acha que é o ligamento poplíteo arqueado e qual que você acha que é o ligamento poplíteo oblíquo. Então, olha aí, entre o 4 e o 5, a gente consegue ver que isso aqui possui fibras que estão oblíquas, né? Então, aqui a gente tem o ligamento poplíteo oblíquo e aqui o ligamento poplíteo arqueado. Na vista anterior, quem a gente tem aqui? O tendão do bíceps, do quadríceps femoral, ou então o ligamento patelar. E do lado, né, os retináculos. Aí a gente só tem que identificar quem que é quem. Quem que é o retináculo lateral ou quem que é o ligamento retináculo patelar medial. Então, a gente tem aqui o retináculo patelar lateral e o retináculo patelar medial. Ligamento colateral tibial, ligamento colateral fibular, ligamento poplíteo oblíquo e ligamento poplíteo arqueado. E quais são as estruturas que são intracapsulares? A gente tem os ligamentos, a gente tem os meniscos, então são o menisco medial e o menisco lateral. Então, esses meniscos, eles estão ligados à tíbia, e para você conseguir identificar ali na prática, ou conseguir diferenciar uma prova teórica, você vai lembrar que sempre o menisco medial é maior, tá? E o menisco lateral, ele é um pouquinho menor. E dentro ali dessa parte dos elementos que constituem os ligamentos intracapsulares, a gente tem a prega sinovial infrapatelar e os famosos ligamentos cruzados, os ligamentos cruzados anteriores e o ligamento cruzado posterior. A galera do futebol aí já deve saber bem, conhecer bastante esses ligamentos. Então, a gente tem aqui, ó, o ligamento transverso do joelho. Outra coisa, sempre botar ligamento transverso do joelho. Não esqueça de dar o nome e o sobrenome para a estrutura, para você não errar na prova e não cometer esse erro. Se você colocar só ligamento transverso, você vai errar a questão.
Já em relação aqui aos ligamentos cruzados, a gente tem aqui o ligamento cruzado anterior e por trás o ligamento cruzado posterior. Esse é bem fácil de identificar. E tem essa questão aqui, ó, a gente tem um ligamento na vista posterior que vai aqui do menisco medial, do côndilo medial e vai até aqui na região do ligamento colateral fibular. Quem que é? A gente está falando dele, é do ligamento do menisco femoral. Se liga na dica, Doc. Então, a gente tem o menisco medial que está ligado ao ligamento colateral tibial e aí o menisco lateral que está ligado ao ligamento colateral fibular? Não caia nessa, tá? Menisco medial, ligamento colateral tibial. O menisco lateral, ele já não vai ali no ligamento fibular. A gente tem essa tendência a falar que ele vai terminar no ligamento colateral fibular. E não é, gente. Ele vai terminar no ligamento menisco femoral, que é esse que eu acabei de mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem uma imagem que mostra o menisco medial e mostra também o menisco lateral. Os movimentos dos meniscos, a gente tem extensão, vai para frente, e flexão, vai para trás. Frente termina com E de extensão. Então, vai para frente, extensão. E flexão vai para trás. Então, se você souber que na extensão o menisco vai para frente, você automaticamente vai lembrar que só sobrou a flexão, então na flexão o menisco vai para trás. Então, esse é outro macete. Extensão, menisco vai para frente. T termina com E e extensão. Qual que é a função dos ligamentos cruzados? Então, esses ligamentos eles são responsáveis por limitar a movimentação, os movimentos de rotação do joelho. Então, a gente tem os ligamentos que são intracapsulares e prestar bastante atenção. Isso é outra coisa que é pegadinha de prova, geralmente a galera erra, porque geralmente eles perguntam, ligamento cruzado, se for uma questão de verdadeiro ou falso, eles vão colocar os ligamentos cruzados são intracapsulares e intrasinoviais, e aí a galera toda vai lá e coloca que é verdadeiro, e na real não. O ligamento cruzado ele é intracapsular, mas ele é um elemento extrasinovial. Ligamentos começam com L de ligamento, ligamento tem a função de limitar movimentos, L com L. Então, é outro macete aqui para você lembrar na hora da prova. Na prática, o que acontece? Existem, para a galera que gosta de ortopedia, existe a tríade do joelho infeliz, que é quando a gente tem uma ruptura do ligamento colateral tibial, do ligamento cruzado anterior e do menisco medial. E aí, isso causa muita dor no paciente e provavelmente precisa de um tratamento assim imediato. Em relação às bolsas sinoviais, existem 3 classificações. Então, a gente tem a bolsa pré-patelar, a bolsa que é supra e a infrapatelar, então a suprapatelar ou a infrapatelar profunda, e a bolsa subcutânea infrapatelar. Então, a gente tem aqui uma imagem. Logo abaixo aqui do quadríceps femoral, a gente encontra o músculo articular do joelho, não esquece, sempre o músculo articular do joelho. E aí a bolsa suprapatelar aqui em cima. Por quê? Porque ela está em cima da patela, bem fácil de identificar. Aqui é a bolsa pré-patelar, então ela vem antes da patela. O ligamento patelar aqui embaixo. E aí a gente tem as duas bolsinhas, a infrapatelar, a subcutânea e a profunda. E o músculo articular do joelho, ele pode ser ou um prolongamento do músculo vasto intermédio, tá? Então, fica ligado nessa questão, porque eles podem te perguntar qual que é a variação. O músculo articular, ele é um elemento independente, ou então ele é um prolongamento do músculo vasto intermédio. Muitas vezes, a questão pode te dar falando que o músculo articular do joelho é um prolongamento do quadríceps femoral, e aí você tende a colocar que sim, porque lá no ligamento patelar ele podia ser um prolongamento ali do músculo quadríceps femoral. Então aqui você presta atenção que não, o músculo articular do joelho ele é um prolongamento do músculo vasto intermédio. Para você lembrar dos tendões da pata de ganso, tem um outro macete que é Sarney governou sem Tancredo. Se você sabe um pouquinho aí de história, você vai lembrar dessa época do período histórico, e aí você vai lembrar do Sarney, S de Sartório, G de Grácio
e sem Tancredo, semitendíneo. Quando a gente fala semitendíneo, tem as duas letras, o M e o T, então você vai lembrar que eles vão se inserir na face medial da tíbia. Em relação à vascularização do joelho, existe o ramo das artérias poplítea, então tem a artéria superior medial do joelho e a artéria inferior do medial do joelho. Tem a média do joelho, a artéria superior lateral do joelho e a artéria inferior lateral do joelho. O ramo descendente da artéria circunflexa lateral e a artéria recorrente tibial anterior. O que é importante você saber disso? Porque através dessa vascularização do joelho, que tem muitos elementos, você consegue fazer uma ligadura da artéria poplítea em qualquer altura. E chegamos finalmente na fossa poplítea. Então aqui, na fossa poplítea, você precisa identificar quais são os elementos que formam esse, como se fosse um losango. Então a gente tem aqui embaixo, em cima, o músculo semimembranáceo, do lado a cabeça longa do bíceps femoral, o músculo plantar pode fazer ali como se fosse o assoalho e as duas cabeças do gastrocnêmio, então a cabeça medial e a cabeça lateral são responsáveis por fazer a parte inferior da fossa poplítea. Outra coisa que você vai lembrar, você precisa identificar. Lembra que lá na coxa a gente tinha um nave? Então, nervo, artéria e veias. Aqui muda um pouquinho. Continua, a gente inverte a ordem. Então, fica NVA. Então, é nervo, veia e aí a artéria. Para você identificar, você encontra o músculo bíceps femoral, o nervo, ele vem como isquiático e aqui é geralmente nessa região que ele vai se bifurcar em nervo tibial e nervo fibular comum. E aí a gente tem a artéria e a veia. Qual que é o conteúdo ali da fossa poplítea? Você vai lembrar da regra dos 3 P's. Então a gente tem o nervo cutâneo femoral posterior, então P, né, de nervo cutâneo femoral posterior, veia safena parva, então tem um P aqui também, e ali o outro P de região poplítea. Então, se ele te perguntar quais são os elementos da região superficial, regra dos 3 P's, região poplítea, nervo cutâneo femoral posterior e veia safena parva, tudo com P, P com P. E é isso, gente. O resumo da aula é: articulação do joelho, a gente falou que tem a articulação femorotibial e a articulação femoropatelar. A articulação femorotibial ela é responsável por movimentos de extensão, flexão, rotação medial e rotação lateral. Então, na extensão e na flexão, a gente tem a rotação medial e a rotação lateral. Na extensão, quem são os músculos que atuam nesse movimento? Quadríceps femoral, músculo tensor da fáscia lata e o músculo articular do joelho. Na flexão, a gente tem o sartório, o bíceps femoral, o semitendíneo, semimembranáceo e o poplíteo. Na rotação medial, a gente tem o poplíteo, semimembranáceo, semitendíneo e na rotação lateral, o músculo bíceps femoral. Já a articulação femoropatelar, ela é responsável pelo deslizamento superior e inferior ou lateral. Então, a gente tem o quê? O deslizamento do quadríceps femoral. Em relação aos ligamentos intracapsulares, a gente tem o menisco medial e o menisco lateral. A gente falou que o menisco medial é aquele que é maior e o lateral é menorzinho. E existem os ligamentos cruzados da galera do futebol, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior e o ligamento transverso do joelho. Lembrar que o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior, eles são extrasinoviais. Falamos também da pata de ganso, que recebe os tendões ali do músculo sartório, grácil e semitendíneo. Lembrar de Sarney governou sem Tancredo. E sem Tancredo tem M e T. Lembrar que eles se inserem na medial da tíbia. Na rede articular do joelho, existem algumas artérias que estão ali na face poplítea e elas permitem a ligadura em qualquer altura da artéria poplítea. Então aproveita agora e dá um print aqui nos macetes que foram falados na aula e vamos tentar resolver algumas questões. Então, o ligamento transverso do joelho conecta os meniscos posteriormente. E aí, essa questão é verdadeira ou falsa? Ele que está fazendo a conexão dos meniscos na vista posterior ali do joelho?
E é falso, gente. O ligamento transverso do joelho está na região anterior. A gente tem na região posterior o ligamento menisco femoral. E aí vamos tentar identificar as estruturas. Dá um pause na tela e tenta identificar qual estrutura que está enumerada aqui. No 2, a gente tem a prega sinovial infrapatelar. No 3, a gente tem o músculo articular do joelho. E aqui, no 1, a gente tem a camada gordurosa que faz parte dessa região. Então, vamos lá agora. Aqui no 5, no 1, e no 4 e 3, e no 2. Quem que é quem aqui? Então, aqui no 2, a gente tem o ligamento patelar. 3, retináculo medial patelar. Ou no 4, retináculo patelar lateral, ligamento patelar e o músculo articular do joelho, que a gente falou para você não esquecer de colocar o músculo articular do joelho. Não vá colocar só o músculo articular. Aqui a gente tem, no 7, ligamento poplíteo, que é o oblíquo. No 8, ligamento poplíteo arqueado. No 10, a gente tem o ligamento colateral fibular. No 9, ligamento colateral tibial. No 6, a gente tem o tendão do músculo semitendíneo. E aqui nessa outra imagem, tenta identificar quais são os elementos que estão enumerados. Então, a gente tem os ligamentos cruzados anterior e posterior, o menisco medial, o ligamento colateral fibular, o menisco lateral, o ligamento transverso do joelho e o ligamento colateral tibial. Tira um print para você conseguir identificar isso depois, se você querer estudar de uma maneira mais aprofundada. O músculo articular ele pode ser independente ou pode ser um prolongamento de quem? Foi falado isso. Do músculo vasto intermédio. As duas articulações que envolvem o joelho são classificadas como? Então, qual que é a classificação dessas articulações? Sinovial. A articulação femorotibial, ela é responsável pelos movimentos de... Então, a gente tem flexão, extensão, rotação lateral e rotação medial. A articulação femoropatelar é responsável pelo movimento de deslizamento do joelho. A articulação femoropatelar é responsável pela contração e relaxamento de qual músculo? Quadríceps femoral. E os elementos extracapsulares do joelho, da articulação do joelho, são os ligamentos colaterais, não. Então, a gente tem o ligamento colateral tibial e ligamento colateral fibular. Os retináculos, então tem retináculo patelar lateral, retináculo patelar medial, ligamento poplíteo, o oblíquo e o arqueado, e o ligamento patelar. Dá um pause aqui, tenta identificar quais são essas estruturas. E aí a gente tem aqui todo o gabarito, dando ênfase no ligamento transverso do joelho, no menisco medial, e conseguir identificar os ligamentos cruzados à vista, o anterior e o posterior, é bem importante. E geralmente o menisco medial, que está de uma maneira bem mais ampla, que você consegue identificar bem. Aqui a gente tem outra imagem para você tentar identificar quem são as bolsas sinoviais. E aqui, para finalizar, os músculos da pata de ganso. Então, é bem fácil, você vai lembrar do Sarney, que governou o Sem Tancredo. E aqui, as estruturas que contemplam a fossa poplítea. Então, nervo fibular comum, nervo tibial, a veia e a artéria poplítea. E aí, lembra daquela questão que a gente tinha deixado no início da aula? Então, qual que é a resposta? Se você colocou a resposta E, você acertou, porque o nervo tibial ele é um dos ramos terminais do nervo isquiático. Então, ele possui uma relação com a artéria poplítea e ali na região da fossa poplítea, como que foi mostrado em aula nas imagens, ele passa entre a veia poplítea em direção ao músculo, ao arco do músculo sóleo. Então, tem uma questão aqui de residência da Fundação Getúlio Vargas e o provável diagnóstico, ele quer saber, tem toda uma historinha, e ele quer saber qual que é o diagnóstico. Pausa a tela, tenta responder. E se você escolheu a opção A de aneurisma trombosado, você acertou e é isso mesmo. Espero que você tenha gostado e a gente se encontra no próximo módulo. Tchau, tchau!